Olá, terceirão, como é que vocês estão? Todos fechados, trancados em casa, como deve ser, espero. Eu tô aqui trancado em casa, fechado. Tenho saído muito pouco, só para o necessário mesmo, mercado, alguma coisa assim. Espero que vocês façam o mesmo. Vocês são bem instruídos, são pessoas inteligentes, muito bem informadas. Então, orientem as pessoas que estão ao redor de vocês. Vocês têm esse papel também como conhecedores, como detentores de conhecimento, de informação, orientem os pais de vocês no que for preciso, tentar evitar quando tiver que sair para o mercado alguma coisa e só uma pessoa, não ir em família para o mercado, né? Evitar o número de pessoas nas ruas, nos mercados, em qualquer lugar, evitar aglomeração. Bom, ficar em casa tem suas vantagens a princípio, né? Descansa um pouco, pode acordar um pouquinho mais tarde, mas chega um momento que vai cansando a mente da gente. Então, como uma forma de ocupar um pouco a cabeça de vocês, o tempo de vocês, e evidentemente não prejudicá-los nesse ano tão importante e tão emblemático na vida de vocês, que é o terceiro ano do ensino médio, a gente vai tentar fazer um acompanhamento da disciplina, das disciplinas que eu dou, né, filosofia e sociologia, através desse recurso online, videoaulas. Então, essa aqui vai ser a primeira de fato nossa, que vai ser uma aula de filosofia, referente à aula 4 do livro de vocês, o livro de revisão do terceiro ano do ensino médio. Vocês vão encontrar a correspondência dela no livro um. Também existe um conteúdo sobre o filósofo que a gente vai trabalhar hoje. Lembrando, vocês não precisam se restringir ao livro de revisão para estudar. Vocês têm uma coleção ângulo em mãos. Então, se for preciso, peguem lá o livro do primeiro ano, dá uma olhada. Às vezes o conteúdo é mais extenso, porque esse, por ser de revisão, é muito condensado. Então, vamos aproveitar essa coleção muito boa que vocês têm em mão. Então, nessa aula, nós vamos falar do filósofo Aristóteles, nome forte, um dos principais da história da filosofia. Ele viveu no século V a.C. e ele é conhecido por ser discípulo de Platão e tantas outras coisas, né? Mas isso é uma marca fundamental. Ele foi discípulo de Platão e os dois vão ter uma produção filosófica incrível e com ideias diferentes, muitas vezes opostas, mas sempre mantendo respeito um pelo outro. Isso é muito importante de saber num período igual que a gente vive, né? Onde as pessoas se odeiam por qualquer coisa. Aristóteles e Platão discordavam em elementos fundamentais de suas teorias do conhecimento, mas nunca deixaram de se respeitar. Mas o Aristóteles é discípulo de Platão e vai construir uma filosofia que se opõe a alguns princípios platônicos. Costuma-se dizer que a filosofia de verdade foi feita na Grécia Antiga, tudo que veio depois é nota de rodapé. Eu acrescentaria que tudo que veio depois, de certa forma, em teoria do conhecimento, é nota de rodapé em relação a Platão e Aristóteles. Esses dois são os que mais contribuíram com a teoria do conhecimento. A gente vai entender essa oposição, que vocês se lembram é muito marcada naquela imagem, daquela pintura intitulada A Escola de Atenas, onde Platão aparece com o dedo apontado para cima e Aristóteles aparece com a mão, com a palma virada para baixo. Então, Platão está assim, Aristóteles está assim. E isso representa muito qual é a ideia de cada filosofia. A de Platão nós já tratamos nas aulas presenciais, então vamos falar um pouco da filosofia de Aristóteles. Também falando que ele era conhecido como estagirita, então às vezes vocês encontram esse termo Aristóteles ou o estagirita, porque apesar de ter vivido em Atenas e ter produzido parte do seu conhecimento em Atenas, ele não era de Atenas, ele era da cidade de Estagira. Então ele é conhecido como estagirita, ele jamais participou da política ateniense diretamente, ele não era cidadão ateniense. Outro fato marcante da biografia de Aristóteles é que ele foi mestre, professor de Alexandre o Grande, aquele grande conquistador, aquele grande político que marcou a época. E então, alguns dados biográficos aí para a gente começar a pensar o filósofo. Então, sendo discípulo de Platão, vamos começar a falar dessa oposição que existe entre Platão
E Aristóteles? Bom, Aristóteles ele vai propor, diferentemente do Platão, que acredita naquele mundo das ideias eterno, das ideias perfeitas, que nós sempre participamos dele através da nossa alma e vamos continuar em consonância com ele após a nossa morte, a nossa alma permanece. Essas ideias já nasceriam com a gente, essas ideias que estão lá no mundo das ideias, portanto são ideias inatas, e a gente reconheceria os elementos do mundo a partir dessas ideias, dessas sombras. As sombras do mundo a gente reconhece a partir dessas ideias, que tão pouco esquecidas, mas que com a razão a gente pode relembrar. Por isso que a teoria do Platão é reminiscência, né? O ato de conhecer uma lembrança dessas ideias que já nascem com a gente. Aristóteles tem uma posição diferente. Aristóteles não acredita que existam ideias inatas. Enquanto Platão diz que a experiência sensível é enganadora, ela tira o homem do caminho do conhecimento, Aristóteles diz justamente o contrário. A partir da nossa experiência sensorial, do que a gente sente nesse mundo material, e através do uso da razão, nós criamos as ideias. Então, as ideias têm origem da experiência material. Daí a palma da mão virada para baixo na imagem. Através da sensação da mão, né, representada na imagem, eu crio o conhecimento. Agora, para Platão já vem lá de cima. A ideia já está pronta, ela é inata. Então, para Aristóteles, não existe ideia inata. A razão é inata. A capacidade de raciocinar do ser humano é inata. Agora, as ideias não. As ideias são criadas através da experiência sensorial que eu tenho no mundo, utilizo a minha razão para processar essa experiência sensorial e crio as ideias a partir de então. Então, são diferenças básicas. Então, Aristóteles, quando ele vai procurar conhecer o ser que eu estou dizendo é o objeto de estudo, né? Vamos colocar o ser. Uma caneta é o ser que eu vou conhecer. O ser humano é um ser que eu vou conhecer. Um celular é um ser que eu vou conhecer. Um boi é um ser que eu vou conhecer. Então, o Aristóteles, quando ele propõe o conhecimento do ser, ele não vai trabalhar nessa construção apenas racional, igual Platão fazia. Ele vai procurar, a partir da experiência sensorial e do uso da razão, criar categorias, ideias para definir o que é esse ser. Então, ele criou uma série de categorias para definir o ser que a gente vai trabalhar na nossa aula. Então, na hora de definir o ser, o Aristóteles propõe algumas categorias para identificar esse ser, para conseguir construir um conhecimento sobre esse ser. Não vamos precisar decorar todas as categorias, tem uma que é principal, uma que é fundamental, que é a categoria de substância, que é a principal para Aristóteles, as outras derivam dessa substância. Então, a gente vai aprofundar nosso estudo na substância. Mas a gente não pode deixar de falar das outras para a gente entender o raciocínio do filósofo. Então, vamos pensar um ser, um animal, um cachorro, um touro. Então, ele é um ser. Ele tem uma substância. O que é essa substância? A substância é a categoria que é por si só. Ela não deriva de uma outra categoria. Vocês vão entender isso no decorrer da explicação. Porque as demais categorias elas vão derivar da substância. É como se a substância fosse a matéria-prima do ser, mas não é só material, a gente vai ver o que é essa substância. Mas vamos fazer uma linguagem bem simplificada aqui, depois a gente vai mais a fundo nela. É como se a substância fosse o elementar do ser, que é comum em todos esses seres identificados assim. Então, touro. Touro é substância. Aí você tem as demais categorias que derivam dessa substância que fazem identificar um touro específico, um touro particular. Ou vamos pensar o ser humano também. Então a gente tem a substância, que é a categoria principal, a principal definição do ser é ser humano, é touro, é cachorro, é pássaro. O que é? Essa é a substância. O que é o ser?
Agora, as demais categorias, elas são o que Aristóteles chama de acidentes. Os acidentes são as particularidades que vão variar. Varia muito. Então, quando eu observo um touro no pasto, ele é único. Não existe um outro touro idêntico a ele. Mas a gente identifica ele como touro, identifica um outro animal como um touro, um outro animal em outro lugar do mundo, só de bater o olho a gente vê que é um touro. Porque eles compartilham de uma substância. A substância é comum, por isso que ela é a principal na hora de pensar o ser. Agora, as outras categorias são acidentais, são só daquele touro que está no pasto. Então vamos começar a falar disso. Vamos pensar, substância, touro. Agora as demais categorias, Aristóteles fala que existe uma categoria que chama categoria de qualidade. Então tem a primeira categoria que é substância, touro. A segunda, qualidade, aí já é acidental, é de cada touro particularmente. Essa qualidade pode ser alto, preto, branco, caramelo, baixo, certo? Aí vai variar de cada touro, mas a substância touro é comum a todos, por isso ela é principal. Tem outra categoria, quantidade, comprido, curto. Então, essa é outra categoria. São muitos, poucos. Agora existe a categoria de relação. Aí é pensando esse touro em relação a outro. Este touro é mais magro que o outro. É mais gordo que o outro. Então aí a gente tem uma categoria acidental também. Categoria de tempo. Era um touro ontem, é um touro hoje, será um touro amanhã. O touro está aqui. Aí já é de lugar, né? O touro está aqui no pasto, está no curral. Então, aí já é a categoria de lugar, que é acidental também. Temos a categoria de estado, o touro está saudável, o touro está febril, o touro está machucado. Tem a categoria de ação, o touro é aquele touro ali que está correndo no pasto, acidental, particular. Categoria de paixão, aquele touro vitorioso, venceu a exposição de Garanhões. Então é uma categoria acidental também, que vai definir um indivíduo. E a categoria de condição, sentado, em pé, deitado. Então essas são as categorias apresentadas por Aristóteles. Então perceba, existe uma categoria fundamental que é de substância, e todas as demais categorias que são acidentais, são acidentes. O que é um acidente? É algo particular, que acontece uma vez. Aquele touro é único, mas ser touro não é único. Aquele touro é único, aquele touro preto, no pasto, forte, correndo, saudável, ele é único. Eu estou descrevendo o ser individual. Mas existe o ser categórico, o ser substancial. Ele compartilha de uma substância com outros touros. Então, essas são as categorias propostas para Aristóteles quando a gente bate um olho em um ser. Então, faça um exercício aí das categorias aristotélicas. O que é a substância disso aqui? Uma garrafa. Qualidade. É uma garrafa com tampa. É uma garrafa azul. Quantidade. 500 ml. Relação. É uma garrafa minha. Então, isso é tudo particular dessa garrafa. Mas ser garrafa não é só dela. Por isso que é substância. Tempo. É uma garrafa minha hoje. Que está aqui na minha casa. Aí é a categoria de lugar. É uma garrafa velha. O estado dela. É uma categoria de estado. Agora a categoria de ação. Uma garrafa que está chacoalhando. Uma garrafa que está meio cheia. Ou meio vazia. Mais meio vazia, né? Uma categoria de paixão. É uma garrafa boa, né? Boa garrafa. Me é útil essa garrafa. E ela é uma garrafa que está em minha mão. A categoria de condição dela. Então, descrevi essa garrafa particularmente, mas eu preciso utilizar o termo garrafa.
A garrafa é substância, o resto tudo é acidente, é dela só. Agora, ser garrafa não é só dela. Eu identifiquei ela com algo maior. Então, aí estão as categorias do Aristóteles. De todas essas, então, ficou claro que a substância é que interessa para a gente, porque é na substância que a gente vai construir a aletheia, a verdade, porque é a categoria que é geral para todos dentro daquele ser. Então, touro, tem muitos touros, e eu preciso definir o que é um touro. Os acidentes me ajudam a identificar os touros em particular. A mesma coisa eu fiz com a garrafa. Então, a substância vai ser a categoria mais pensada por Aristóteles na hora de desenvolver o conhecimento. Espero que tenha dado para entender essas categorias, para pensar como Aristóteles constrói o conhecimento dele. Então, na hora que ele vai descrever um ser, um objeto, ele usa essas categorias, todas essas, mas aí tem a principal, que é a garrafa. É a primeira coisa que a gente fala na hora que a gente vê um ser, o que ele é. Aí depois a gente vai falando as particularidades dele, os acidentes. Então Aristóteles vai se preocupar em descrever o que é esse ser. Então, pensando a substância, o Aristóteles tem uma teoria muito interessante para pensar essa substância. Mas antes de entrar nessa teoria, que é a teoria das quatro causas, eu queria expor alguns elementos que o filósofo Aristóteles considera sobre a substância. Vocês acompanharam lá desde os pré-socráticos, com Parmênides e Heráclito, inicia aquela discussão entre o ser imutável, eu devo estudar o que não se transforma no ser, aquilo que é imutável, segundo Parmênides, ou o ser é transformação a todo momento, como diz Heráclito. Então, essa discussão já está colocada lá nos pré-socráticos. O Platão retoma essa discussão e Platão resolve a partir da teoria das ideias dele, né? O ser, ele é imutável na parte da ideia do ser, da ideia perfeita, mas ele se transforma nesse mundo material, pensando no homem. Vamos colocar o homem. O homem é a alma, que é imutável, que é o ser para o Platão, e o corpo, que é a transformação. Para o Platão, o que deve ser conhecido, é claro para ele, é o que não se transforma, é a alma, a ideia perfeita. O Aristóteles ele vai pensar essa ideia de transformação de uma forma diferente. Ele vai dizer, um ser, uma substância, ela pode existir em ato, já está pronta, ou em potência. E a todo momento essa substância está se atualizando, está se transformando. A potência dela, toda substância possui potência para ser outra coisa. Então, a todo momento a gente está se atualizando. Então, assim ele explica a transformação. Vamos pensar uma substância, o ser humano. Nesse momento que eu sou adulto, eu sou ser humano em ato. Já estou atualizado, sou ser humano em ato. Mas eu sou outra coisa em potência. Eu sou adubo de plantas em potência. Após a minha morte, meu corpo vai se transformar em adubo de plantas. Uma folha de papel, ela é uma folha de papel em ato. Ela é um origami em potência. Então, o ser, a substância, ela existe em ato quando ela já está atualizada, mas ela nunca está plenamente atualizada. Ela sempre está em movimento. Isso não quer dizer que eu não possa conhecê-la. Eu não posso conhecê-la, eu posso conhecer ela. No momento que ela está atualizada de uma forma, eu posso conhecer aquela forma que ela está atualizada, mas ela é sempre uma potência para ser outra coisa. Então, assim que o Aristóteles explica o ser, na hora que ele está em ato, mas esse ser também é sempre potência de uma outra coisa. Então, ele está em constante transformação também. Então, a substância ela pode ser em ato ou em potência. O que é uma árvore, a substância árvore? Então a gente já tem uma imagem na cabeça do que é uma árvore, mas a semente é uma árvore em potência, que ela está se atualizando. Existem movimentos no mundo que atualizam os seres, transformam a potência em ato. Esses movimentos podem ser interiores, dinâmicas interiores, aí são seres vivos, né, que se atualizam de maneira interior sozinhos, ou podem ser exteriores. Um tronco é uma cadeira em potência. Quem que vai movimentar, quem que vai transformar o tronco em cadeira? É o ser humano. Então já é uma causa exterior, já é um elemento exterior que
realiza esse movimento de atualização. Então o ser ele pode ser em ato, tá pronto, da forma que eu entendo. Quando eu penso em uma cadeira, tem uma cadeira pronta, mas quando eu vejo uma madeira, eu sei que ali tem uma cadeira em potência. Então isso explica as transformações. Uma semente é uma árvore em potência, ela vai se atualizar, ela pode se atualizar até se tornar árvore. Então, o Aristóteles explica o movimento dessa seguinte maneira. Então, a substância ela já pode estar em ato, ela pode estar em potência, mas ela é a substância. A semente carrega a substância árvore. Só que a gente vai entender melhor quando a gente falar das 4 causas aristotélicas. Quando ele vai pensar a substância, ele propõe 4 causas para pensar essa substância. Então, quando a gente vai pensar um ser, primeiro olhamos as categorias lá, as acidentais e a substância. Então, cadeira, vamos pegar uma cadeira. A cadeira é preta, a cadeira é baixa, a cadeira é alta, a cadeira é minha, a cadeira é de outro. Pensamos todas as categorias, mas tem a categoria cadeira. Essa é a substância. Então, vamos pensar o que é uma cadeira. Aí, para pensar o que é uma cadeira, o Aristóteles vai pensar 4 causas que definem o que é uma cadeira. Então, para ele, existe uma causa que é a causa formal. Existe uma forma de cadeira que me faz identificar aquilo como uma cadeira. A forma não é a cadeira em si, porque senão eu desenharia uma cadeira no papel e eu diria que aquilo é uma cadeira. Não, é o desenho de uma cadeira. Me faz identificar o desenho como sendo de uma cadeira, mas o desenho não é uma cadeira. Ele tem a forma de uma cadeira. Então, tem a causa formal, que é a forma com que a gente concebe a substância. Então, cadeira. Pernas, assento, encosto. Então, é a forma de uma cadeira. Existe a causa material, a matéria do que é feita a substância. Então, a cadeira tem materiais que são plausíveis de se fazer uma cadeira, né? Então, madeira, metal, plástico, papel já é esquisito. Então, não é da substância cadeira o papel. Não tem como ser usado esse material para fazer a cadeira. Então, eu pensei a causa formal, já tem uma ideia, uma forma na minha mente que me faz identificar a substância. Tem os materiais que compõem aquela substância. Existe a terceira causa, que é a causa motora ou a causa eficiente. O movimento que gerou a substância. O movimento que transformou a potência da substância em ato. No caso da cadeira, é o homem que colocou. É o homem que produz a cadeira que colocou a madeira, que era cadeira em potência, e transformou ela em cadeira em ato. Ou o metal, que era cadeira em potência, transformou em cadeira em ato. Então existe essa causa eficiente ou motora. Vocês podem encontrar os 2 termos para se referir a ela. E a quarta causa, que é a causa final. Eu tenho que pensar a finalidade do objeto, para pensar se ele é ou não é aquela substância. Para que serve uma cadeira? Qual é o fim de uma cadeira? Sentar. Se a cadeira não serve para sentar, ela não é cadeira mais. Então, pensando nessas 4 causas, eu consigo identificar uma substância. A forma dela, a matéria do que ela é feita, o movimento que atualizou ela e, por fim, a finalidade dela. Então, se eu tenho, vamos pegar uma outra substância, faca. Tem uma forma de uma faca. Se não seguir aquela forma, não é faca. Matéria. Uma faca tem que ser feita de aço ou pedra, né? Pensando na pré-história. Hoje em dia é só aço. Então, se não é dessa matéria, não vai ser faca, porque vamos pegar. Posso pegar o formato de uma faca e fazer uma faca de papel, mas não vai ser faca, porque vai falhar lá na outra causa, que é a causa final. Qual que é a causa final de uma faca? Cortar. Então, se a faca não corta, ela não é faca. Então, e a causa motora eficiente, né? Quem fez a faca? O cuteleiro que fez a faca. Então, a gente tem que pensar essas 4 causas para definir a substância. Essa substância, pensando na causa motora especificamente, ela pode estar em ato ou em potência. É a causa motora que vai colocar a substância que está em potência, que pode vir a ser, e transformá-la em substância em ato, que é
Uma barra de ferro é uma faca em potência. É a causa motor, o cuteleiro, que vai transformar a barra de ferro em uma faca em ato. Então essas 4 causas são fundamentais para pensar a substância. É claro que quando a gente pensa objetos criados pelo homem, a causa eficiente motora é muito clara, né? É o homem. Agora, quando a gente pensa objetos da natureza, essa causa, que é uma dinâmica interna do próprio ser vivo, ela já é mais misteriosa. E é quando Aristóteles tenta entrar nesses mistérios, dessas causas internas dos seres vivos, que ele vai sair da física, do estudo da natureza propriamente dito, e vai caminhar para a metafísica. A metafísica seria algo que está além da natureza. Então Aristóteles vai para esse campo na filosofia dele. Aliás, Aristóteles vai para todos os lados na filosofia dele. Ele é um filósofo completo, que vai tratar de política, de ética, de tudo. Tudo muito ligado a essa teoria do conhecimento. Vocês viram ano passado que a gente foi falar de ética. Quando vai falar de ética e de política em Aristóteles. Aristóteles pensa a finalidade do homem. A finalidade do homem é ser animal político. Então ele está pensando nas 4 causas do homem. E aí ele vai desenvolver uma teoria ética. Para finalizar o pensamento de Aristóteles, claro, né? Finalizar nas nossas aulas, é um pensamento tão vasto que caberia uma vida de estudos para tentar esgotar o pensamento de Aristóteles. E ainda assim, é provável que não se esgotasse. Vamos sair da física, desse estudo da natureza que Aristóteles faz, e vamos para a metafísica. Embora para vocês, nos vestibulares, no Enem, as questões mais comuns do Aristóteles se dão em torno da física, da questão do estudo da física dele. Ele que é entendido por muitos como o pai do pensamento científico, embora a ciência não existisse na Grécia Antiga ainda, né? Mas é porque ele trata da importância da experimentação, dos sentidos na construção do conhecimento. Bom, o Aristóteles ele pensa esse mundo físico, mas ele pensa uma dimensão metafísica também. Vamos esclarecer como ele faz isso. Ao observar a natureza e o universo, né, observando o céu, o Aristóteles faz uma divisão do universo em sublunar, que seria abaixo da Lua, que seria a nossa realidade, a nossa existência no planeta Terra, e o mundo supralunar, que seria o mundo dos astros, das estrelas, dos planetas, que teriam outras regras de funcionamento. Bom, o mundo sublunar, que é o que a gente vive, o Aristóteles coloca que existem substâncias que formam esse mundo, que é a terra, o ar, a água e o fogo. E esse mundo, ele está em constante movimento. Para entender o Aristóteles, o movimento é fundamental. A gente viu a questão do ato, da potência, da causa motora. E esse mundo nosso, ele está em movimento, mas são movimentos retilíneos, que têm início, decorrem e têm fim. Esses são os movimentos desse mundo sublunar. Então, eu tenho meu nascimento e eu vou ter a minha morte. Durante todo esse período eu estive em movimento, eu estive me atualizando, eu tive transformações. A minha morte também é uma atualização do meu corpo, que perde a forma, eu já deixo de ser humano, né? Mas ele vai vir a se tornar outra coisa. Então são movimentos retilíneos que têm início, meio e fim. Esse é o mundo sublunar, abaixo da Lua, nosso mundo, que é o que ele estudou através da física. Mas pensando nesses movimentos e o que originou esse mundo, o Aristóteles, observando o cosmos, né, o universo, ele vai falar do mundo supralunar, que aí ele coloca um outro elemento que forma esse mundo supralunar, segundo ele é o éter. E nesse mundo supralunar, os movimentos não são retilíneos, eles são circulares e contínuos, eles não param. E é esse movimento circular do mundo supralunar que vai colocar o nosso mundo em movimento também, o sublunar. Mas aí vamos pensar assim, tá lá o nosso mundo sublunar. Ao redor dele existe uma esfera, um mundo supralunar em movimento contínuo, circular, que colocou esse mundo em movimento. Mas o que colocou essa rotação circular em movimento? Aí o Aristóteles vai dizer, é um outro círculo em movimento. E ele sempre vai dizer,
sempre tem um círculo acima que coloca aquele círculo supralunar em movimento. Claro que se ele for pensar assim, vai chegar no infinito, né? Não vai ter resposta, sempre vai ter um círculo acima. Mas o Aristóteles vai dizer que não, que existe esse primeiro círculo, esse primeiro motor que colocou tudo em movimento. Aí ele entra na metafísica, né? Esse primeiro motor ele chama de Deus. Esse primeiro motor, esse primeiro círculo, ele é eterno, ou seja, ele é imutável, porque se ele é eterno, ele não pode mudar. Então, esse círculo não sofre mudança, ele não está em movimento. Ele gerou o movimento de tudo, mas ele não está em movimento. Ou seja, ele não está em uma conexão completa conosco. Ele está numa dimensão superior, diferente da nossa. Mas ele colocou tudo em movimento. Ele é eterno, imutável e ele não tem matéria. Porque se vocês pensarem lá as 4 causas, o que faz o ser se transformar é a matéria que se transforma, né? A forma não se transforma tanto. A matéria que gera a transformação. E esse primeiro motor, Deus, ele é forma pura, ele é ato puro, ele não é potência de nada, ele está pronto, ele é eterno. E ele gerou o movimento de tudo. Então, assim que Aristóteles entra na questão da metafísica, que, repetindo, não é o tema aristotélico mais cobrado nos vestibulares no Enem. Então, o que vocês vão precisar dominar, sim, amplamente, é a questão das 4 causas, a questão da substância. Como todas aquelas categorias, Aristóteles fala que a substância é a principal, e a partir dessa substância ele coloca as 4 causas que definem uma substância. Isso é o principal. Tanto que o exercício introdutório do livro de vocês, do capítulo, ele vai tratar dessa questão. Aqui a gente tem um texto do Aristóteles, né, dizendo, pois manifesto que a ciência a adquirir é a das causas primeiras, pois dizemos que conhecemos cada coisa somente quando julgamos conhecer a sua primeira causa. Ora, causa diz-se em 4 sentidos. No primeiro entendemos por causa a substância e a essência. O porquê reconduz-se, pois a noção última, e o primeiro porquê é a causa e princípio. A segunda causa é a matéria e o sujeito. A terceira é de onde vem o início do movimento. A quarta causa, que se opõe à precedente, é o fim para quê e o bem. Porque este é, com efeito, o fim de toda geração de movimento. Todo movimento tem uma finalidade, né? Então, aí ele expôs as 4 causas, né? Então, no primeiro, entendemos por causa, substância e essência. Então, seria a forma, né? A essência é a forma. Então, a causa formal. Depois ele vai dizer, primeiro porque a segunda causa é a matéria, do que é feito, né? Então, é a causa material. Em terceiro, de onde vem o início do movimento? A causa eficiente ou causa motora. E por fim ele vai dizer, fim para quê? Para que foi feito o movimento? Qual é a finalidade da substância? Então é a causa final. Então aí nesse exercício estão colocadas as 4 causas aristotélicas, até respondi o exercício para vocês. É a letra C. Façam a tarefa mínima, façam a tarefa complementar. Qualquer dúvida, estou à disposição para ajudar vocês. Espero o feedback de vocês, me digam se está bem explicado, se está bem gravado, se o áudio está bom, se não está. Vamos construindo junto essa experiência. Um abraço para todos, aí, bons estudos, continuem em casa, para, se Deus quiser, daqui pouco tempo, estarmos juntos novamente na escola. Abraço, terceirão, espero que vocês não tenham dormido durante o vídeo, principalmente a Laís, vamos acordar para assistir o vídeo. Abraço a todos.